Boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 30 de julho de 2026. Nesse horário das 18h30, nós estudamos esta obra às quintas-feiras, ó, o Evangelho segundo o Espiritismo, essa publicação maravilhosa de Allan Kardec, não é? Faz parte do Pentateuco. É o terceiro livro publicado por Allan Kardec. Primeiro é o Livro dos Espíritos, segundo o Livro dos Médios, terceiro o Evangelho, né? O quarto o Céu e o Inferno e o quinto a Gênese. Então, essa obra é maravilhosa. E nós vamos estudar hoje, estamos dando continuidade ao estudo do capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. E a nossa irmã Flávia Pesarini, que está lá nos Estados Unidos, né, Flávia? Flávia, qual a sua casa espírita aí nos Estados Unidos? A Caminho da Luz, A Caminho da Luz. de Denver, estado de Connecticut. Ela vai conversar conosco sobre os itens 4 e 5, o mandamento maior. Então, eu já falei para vocês, eu adoro esse tema, acho lindo esse tema, um dos temas mais bonitos para mim do Evangelho. Além, é claro, do capítulo 6, o Cristo Consolador. Ele todo, ele todo o capítulo 6, né? Mas antes de iniciarmos, eu quero primeiro agradecer muito a Flávia por aceitar o nosso convite. Flávia, eu sei que a hora aí é um pouquinho tarde, né? Oi? Eu estou aqui 5h30 agora. Ah, não, é que eu estou confundindo com a. Eu, uma Europa. amiga nossa que estava em Portugal, e lá em Hum. Portugal, nossa, ficava muito tarde, era muito. Não, aqui está tranquilo. Eu vou para o Aí centro. é mais cedo. Aqui Mas na quinta-feira, eu vou acabar aqui e vou para o centro. em Portugal, que era o contrário, era bem tarde. Então, eu quero te agradecer muito por você aceitar o nosso convite para estar conosco aqui na Casa de Francisco de Assis essa noite, para conversarmos sobre esse tema maravilhoso. Mas Eu que agradeço. antes de iniciarmos, eu quero pedir a Márcia para ler uma pequena página de preparo e fazer a nossa prece. Depois eu passo a palavra para você, Flávia. Você tem até 7h20, 19h20, tá? Se precisar de mais um pouquinho, não tem problema, não. Estamos Tá bom, online tá para bom. fazer suas conclusões. Márcia, por favor, minha amiga. É do livro Momentos de Reflexão, de Chico Xavier, por Emmanuel. Caiu compartilhar. A árvore que plantamos, a árvore que plantas produzirá não somente para a sua fome, mas para socorrer as necessidades de muitos. A luz que acendes clarear o caminho não apenas para os teus pés, mas igualmente para os viajores que seguem ao seu lado. E assim vamos agradecer a Deus, a Jesus, por essa oportunidade. E aproveitando para acalmar nossos corações e nossas mentes. E que a espiritualidade possa envolver a nossa irmã Flávia, que vai nos trazer as reflexões sobre o mandamento maior do Evangelho segundo o Espiritismo. Que possamos absorver o máximo possível desses ensinamentos. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, minha amiga. Flávia, a palavra está com você. Tá Que bom. você Vou possa nos fazer o auxiliar compartilhamento aqui. na compreensão desse tema maravilhoso. Viu? Vocês estão vendo a tela? Estamos vendo sim. Ok.
Boa noite a todos. Muito obrigada, como sempre, pelo carinho, pela confiança do convite. E a Rose falou que gosta muito desse tema, e realmente é um tema maravilhoso, mas dá um medo, assim, da gente fazer, porque fala de um amor que a gente ainda não conhece, né? Então, a gente está buscando coisas próximas para a gente tentar equilibrar e entender o que que Jesus quer dizer para a gente, porque se a gente está aqui na Terra, no planeta de provas, né, e expiações, a gente ainda não chegou nesse nível de amor do mandamento maior, né? Mas não tem problema, porque a gente está onde a gente deveria estar e a gente está aprendendo, né? A gente está aqui conectado numa quinta-feira, estudando, aprendendo, a gente está no caminho, né? Então, como a Rose falou, esse estudo é baseado no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, o mandamento maior, que é, qual que é o mandamento maior? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, a gente vai começar entendendo um pouquinho de onde que veio isso, né? O versículo é Mateus 22, capítulo 22, versículo 34 a 40, e isso está lá no Evangelho. Então diz assim: Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, se reuniram. E um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe essa questão para o tentar. Mestre, qual o grande mandamento da lei? E Jesus lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse, o maior e primeiro mandamento. Aí ele acrescenta, porque esse mandamento estava já, né, na lei de Moisés. E aí Jesus diz: E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e todos os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então, tudo que já tinha sido dito, toda a lei de Deus, né, segundo o que Jesus está nos dizendo, está contido nisso. É amar a Deus e amar o próximo. Mas difícil falar de amor e caridade assim, né? Esse amor que a gente não conhece ainda, né? De amar a Deus. Que amor é esse que a gente vai amar a Deus sobre todas as coisas? Um ser que a gente não vê, né? E a gente tem que amar esse Deus mais que os nossos filhos, mais que a nós mesmos, sobre todas as coisas. Na minha opinião, Jesus facilitou um pouquinho para a gente, porque Jesus falou: você vai amar o próximo como a ti mesmo. E assim a gente chega no amor de Deus, né? Então é por isso, por aí que a gente vai caminhar, né? E esse amor ao próximo também não é tão simples assim, né? Porque daí depois Jesus continua na explicação e alguém faz uma outra pergunta, né, como que a gente faz para ter o reino dos céus e como que a gente faz, né, para conseguir esse amor, em outras palavras, e aí Jesus conta a parábola do bom samaritano, que eu não vou contar aqui, está lá também no capítulo 15. E o bom samaritano, a pessoa que ajudou quem estava em necessidade, era o menos provável, né? Era aquele que era considerado como o inimigo, que era o samaritano inimigo do homem que estava ali caído e que foi o que ajudou. Então, às vezes a gente fala as frases assim que já vêm tão feitas, né, na nossa cabeça, amar ao próximo como a si mesmo. Será que a gente para? E o estudo de hoje vai ser bem sobre isso, tá? Para a gente parar para pensar nas frases que a gente sempre ouve e será que a gente realmente entende? Então, amar ao próximo como a si mesmo, quem que é o próximo, né? Porque o próximo do homem caído era o samaritano, que era o menos provável. E quem que é o meu próximo? Porque é muito fácil, né? A gente gostar do vizinho, que está ali, a gente está sempre contribuindo um com o outro, a gente gosta da nossa família, dos companheiros do centro que a gente trabalha, né? Nos agrada, a gente gosta. Mas e será que aquele um que nos apurrinha, né? Aquela pessoa difícil, ele não é meu próximo também?
Ou às vezes até quem está mais longe, né? A gente tem aquelas pessoas mais que têm poder de decisão na vida da humanidade e tomam decisões que dificultam, atrasam o progresso da humanidade inteira. Eu tenho que ter compaixão por esses também, eles são próximos, apesar de ser distantes. Então, são reflexões que a gente precisa fazer, porque é por aí que a gente vai conseguir cumprir o que Jesus pediu para a gente. Se a gente nem entender, né, como que a gente vai fazer? Então, o próximo pode ser qualquer um, né? Aquele que nos coloca na marcha para Jesus. Então, continua lá no Evangelho. Caridade e humildade, tal a senda única da salvação. Egoísmo e orgulho, tal da perdição. A gente ouve muito falar isso dentro da doutrina, né? Pergunta 785 do Livro dos Espíritos: qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo são as chagas da humanidade, né? Muitos palestrantes falam sobre isso. Então, se essas coisas, orgulho e egoísmo, atrasam o nosso progresso moral, caridade e humildade, que são o contrário de orgulho e egoísmo, nos impulsionam para frente, né? Então, é nisso que a gente tem que pensar e acreditar e entender para a gente trabalhar na nossa vida, para a gente poder progredir e melhorar. Continua lá, né? No capítulo Os Espíritos explicando. Este princípio, ou seja, né, o princípio de caridade e humildade são a salvação e o orgulho e o egoísmo são a perdição, eles dizem, esse princípio se acha formulado nos seguintes precisos termos. Amarás a Deus de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses mandamentos. Então, Jesus falou isso. E para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, ele acrescenta: e aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, sem amar o semelhante. Então é nisso, nessa última frase ali, que a gente vai focar. Não tem como a gente amar a Deus sem amar ao semelhante. Não tem como amar ao Criador sem amar a criatura. E nós precisamos entender que se nós ainda não conseguimos amar ao próximo, nós não somos capazes de amar a Deus. E isso é dolorido, isso meio que choca, né? Porque nós crescemos ouvindo que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Mas, se eu digo que eu amo a Deus, mas eu não suporto o meu colega de trabalho, eu quero ver qualquer coisa ruim, mas não quero ver a minha sogra, né? Então, eu não amo a Deus se eu não sou capaz de amar o meu próximo. É isso que está escrito aí, ó, está no Evangelho. Não se pode amar verdadeiramente a Deus sem amar o próximo. E não é amar o próximo, aquele amor distante. Nossa, né? Eu sou tão caridoso, eu faço tanta coisa no centro, mas não consegue conviver com alguma pessoa, né? E tudo bem, é um trabalho, né? A gente está trabalhando nisso. Mas a gente precisa pensar nisso para admitir e trabalhar nisso, né? Se a gente não ama o próximo, a gente ainda não ama a Deus. Não tem como eu chegar na casa da Rose e ofender a família dela e falar horrores para os filhos dela e eu dizer que eu amo a Rose, né? Se eu amo e se eu quero bem e se eu me preocupo com o sentimento dela, não cabe que eu vá ofender as pessoas que ela ama. E se a gente não consegue amar e a gente ofende e a gente faz maldade com os filhos de Deus, a gente ainda não consegue amar a Deus totalmente, verdadeiramente, como é o que a gente almeja, né? Logo, tudo que se faça contra o próximo, o mesmo é fazê-lo contra Deus, né? Isso, bem isso que a gente estava falando. Que não é a palavra que a gente ouve por aí, não. Está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Então, eles resumiram, né, o que Jesus falou. Porque se eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas,
Mas para amar a Deus sobre todas as coisas, eu preciso primeiro amar ao próximo, então tudo se resume nisso. Fora da caridade não há salvação. Eu tenho que ser caridoso com o meu próximo para eu poder amar a Deus, né? Salvação do quê? Isso eu gosto de esclarecer. Que salvação que é essa? Porque quando a gente fala fora da caridade não há salvação, dependendo de onde que a gente veio, qual que é o nosso passado religioso, a gente já pensa no inferno, né? Mas a gente já entendeu que não é isso, que não existe um fogo eterno, que não existe um castigo eterno. Então, se a gente fizer a caridade, a gente vai estar se salvando de quê? A gente vai estar se salvando de demorar séculos e séculos e milênios para a gente crescer espiritualmente, para a gente sair do que a gente está agora. E a gente vai se salvar das dificuldades que a gente vive agora, porque se eu conseguir ver uma vida boa, né, seguindo aquilo que Jesus pediu, se for caridoso, na próxima encarnação eu já estou um pouquinho melhor. E assim vai. Então é essa salvação, né? É a salvação do orgulho, do egoísmo, do momento que a gente vive e chegar aonde todo mundo quer chegar, que é numa felicidade plena, certo? E então, de novo, vamos com a proposta da gente pensar na frase, né? Se a gente está no Espiritismo por 2 minutos, a gente já escutou essa frase, né? Fora da caridade não há salvação. Aquilo vem tão automático, né? Que às vezes a gente não pensa, que caridade que é essa? Aí a gente pode pensar assim, eu vou todo sábado lá ajudar a distribuir sopa para os necessitados. Tá feito o trabalho. Mas será que é isso? Será que basta? Dependendo como eu vou para casa depois dessa distribuição da sopa, como que eu trato as pessoas que me rodeiam, como eu trato a mim, como eu faço essa busca de melhora, né? Vamos vendo que vai ter respostas aí para frente. O apóstolo Paulo é um que vem nos ajudar, nos esclarecer. Ele é um dos espíritos que fez um texto das instruções dos espíritos nesse capítulo 15. E aí eu queria fazer outro parênteses para a gente prestar atenção nisso também, porque me comoveu tanto esse texto do Paulo, é tão bonito. E o que é quando Paulo de Tarso escreve um texto no Evangelho segundo o Espiritismo? É uma carta de Paulo para nós, né? Paulo não escreveu carta, não escreveu isso para Allan Kardec. Paulo escreveu isso para todos nós que íamos ler esse livro. Então a gente tem que ler isso com emoção de estar recebendo uma carta de Paulo, né? Ele escreveu para nós. Então olha que lindo. Meus filhos, já começa dessa maneira deliciosa, carinhosa, né? Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens, na terra e no céu. Então, como assim estão encerrados os destinos? O nosso destino vai depender se a gente vai seguir ou não essa máxima. Fora da caridade não há salvação. Ela brilha no céu como a auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: Passai à direita, benditos de meu Pai. Reconhecê-los eis pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Então não tem como disfarçar, não tem como ser falso, né? Existe uma aura, existe um perfume que vai se sentir, né, no plano espiritual, daqueles que realmente trabalham a caridade de maneira verdadeira. E Paulo continua: nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus, nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. Ele ainda está falando, né, da caridade. Fora da caridade não tem salvação. Então, nada, olha só que importante isso, nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus. Era tudo que Jesus ensinou para gente, né? A caridade com o próximo, a gente amar o próximo como a nós mesmos. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade e a consciência vos responderá. Em tudo que a gente for fazer, Paulo está nos recomendando que a gente coloque a caridade junto, né? Que a consciência vai nos dizer se aquilo está certo ou não. Não só ela evitará que pratiques o mal, como também fará que pratiques o bem.
Porquanto uma virtude negativa não basta, é necessário uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mister sempre se torna a ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta as mais das vezes a inércia e a desocupação. Então a gente tem que querer isso, né? A gente está falando aqui da caridade, a gente tem que querer. Se a gente ficar ali parado, dificilmente vai acontecer, né? De brilhar uma luz dentro da gente e a gente fazer alguma coisa. A gente tem que ter essa busca. Eu vi uma coisa na internet essa semana, não incluía na apresentação, e eu não lembro exatamente as palavras. E eu acho que falava sobre exercício físico, mas vale para tudo que a gente quer tentar pela força da vontade, né? Que no começo é um esforço, depois se torna rotina, depois se torna automático, depois vai fazendo parte do seu caráter, né? E falando assim, até que seja liberdade, porque aí a gente não vai mais ter essa pressão de pensar nisso, de ter que se preocupar com isso, já vai simplesmente ser, né? Então, se eu começo com uma disciplina, se eu começo me forçando a fazer alguma coisa e continuar naquilo, né, e ter perseverança e continuar, uma hora isso vai ser natural e não vai exigir nenhum esforço, né? Então, a gente precisa começar a querer sair da inércia. E aí, a gente falando de Paulo, Paulo está nessa história maravilhosa que está nesse livro Ressurreição e Vida, da Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito Leon Tolstói. Adoro esse livro, gente. Preciso fazer a propaganda e preciso dizer que eu vou contar a história, mas eu recomendo muito que vocês leiam, quem já não leu. E tem também no YouTube, tá? Se colocar lá Ressurreição e Vida, tem lá por capítulos, e essa história, o Reino de Deus, é o primeiro capítulo. Já está lá, é uma história maravilhosa. E eu vou contar, mas eu não vou saber falar bonito, igual Leon Tolstói escreve, que é linda a história, né? Ele tem uma maneira mais ou menos poética de escrever, é muito bonito. Mas, então, Leon Tolstói era um escritor, foi famoso já na Terra, na Rússia, e ele, enquanto estava encarnado, ele já tinha esse desejo, né, da caridade, ele já tinha esse desejo de fazer o bem, mas ele vivia lá naquela circunstância, dentro do círculo social que ele vivia na aristocracia russa. Então, tem certas coisas que ele fazia de acordo com os costumes da época. Desencarnado, ele entendeu o tanto que ele estava longe de fazer o bem do jeito que ele gostaria, né? E ele fala assim: carreguei para o túmulo esse pesar, o pesar de não ter sido tão fraterno para os outros quanto desejara. E esse pesar acentuou aquém do túmulo e se transformou em aflição, em vergonha depois, e em remorso. Compreendi por isso que, além dos umbrais da morte, o mérito que se nos permite é aquele que o amor confere. Então, pode ter vivido a vida do jeito que for, ter feito o que for, se não amor de verdade, é isso ali que vai conferir o mérito que a gente vai ter no plano espiritual. E eu, que desejara amar sem realmente ter amado, que fora rancoroso quando devera ser brando de coração, que usara da impaciência e do desdém, quantas vezes, onde se recomendariam a ternura e o interesse complacente. Entendi que nada sabia, que nada fizera de bom e que urgia reaprender tudo o que uma alma necessita para a reabilitação de si mesma ante o próprio conceito. Então, Leon Tolstói chegou lá no plano espiritual desse jeito, com remorso, com tristeza, mas ele já era um espírito que tinha um certo mérito e uma certa elevação, porque ele começou o trabalho na Terra e ele passeava pelo universo. A gente sabe que não é qualquer grau de espírito que tem essa liberdade de passear pelo universo. Então ele estava contando que estava passeando pelos ares, estava vendo ali as paisagens da sua querida Rússia, até que uma hora muda a paisagem e ele está num lugar muito azul,
e tem uma aurora com cores maravilhosas, e ele está lá, de repente ele vê um homem, uma figura, e ele se sente atraído para aquela figura. E ele vai se aproximando e ele sente que, de alguma maneira, aquele homem tinha alguma relação com Jesus, na época que Jesus estava aqui. E chega mais perto, vê que tem uma pequena plateia ouvindo o que esse homem está falando, e ele vai se achegando, ele sente um magnetismo, uma vontade de estar ali. Então, quando ele chega perto, ele ouve as pessoas dizendo assim, uma pessoa está dizendo assim, isso no plano espiritual, eram espíritos todos desencarnados que estavam ali ouvindo esse homem. E uma das pessoas diz assim, Mestre Zaqueu, nós estamos todos nos preparando para nos desencarnar, para encarnar novamente, para voltar para a Terra. O senhor podia contar para a gente histórias da época que o senhor convivia com Jesus, para que a gente volte para a Terra com essas coisas maravilhosas gravadas no nosso inconsciente, né? Conta para a gente como é que era. E Leon Tolstói disse que ficou assim, meu Deus, Zaqueu? Será que era esse o Zaqueu que subiu no sicômoro lá para ver Jesus? Ele estava muito impressionado se ele estava diante mesmo de uma pessoa que tinha tido contato com Jesus, que era lá um publicano, cobrador de impostos. Tem essa passagem, né, bem conhecida, que Jesus está passando por Jericó, e Zaqueu queria vê-lo, porque já ouvia falar dele, mas ele era muito baixo de estatura. E ele sobe numa árvore, que é o sicômoro, para poder vê-lo. E aí Jesus fala: desce daí e eu vou me hospedar na sua casa. E isso, né? Aí começam aqueles rumores: nossa, mas ele é um publicano. Porque o publicano era um judeu que trabalhava para Roma, né? Colecionava impostos dos judeus e não eram bem vistos. E aí começou aquele burburinho: nossa, Jesus vai dormir na casa de um publicano, né? E aí, então, Zaqueu atende as pessoas que estão pedindo que ele conte as histórias e começa a contar a sua história de Jesus. E ele conta que o fato de Jesus ter dito que ia almoçar, que ia jantar e dormir na casa dele, mudou a vida dele e conquistou ele para o andar dos séculos, né? Porque ele se sentiu digno daquele ali, apesar de não ser bem aceito na sociedade. E ele disse que foi, assim, uma coisa avassaladora. E ele continuou seguindo Jesus, depois de um período pequeno que teve, desde esse acontecimento até a morte de Jesus, foi pouco tempo, e ele disse que onde Jesus estava, ele estava. Escutou todas as vezes que Jesus falava, ele estava junto, e contou que sofreu muito na crucificação, não abandonou, não fugiu, estava lá, viu tudo o que aconteceu. Ele se achava tão insignificante, tão detestado, que nem os romanos não repararam que ele estava ali, que era um seguidor de Jesus, né? E ficou tão arrasado que, para se consolar, ele buscava ir até a casa de Marta, né? Maria e Lázaro, que era onde ele ouvia muito Jesus falar. Ele ia ali nas praias de Cafarnaum tentar encontrar os discípulos, tentar né, ouvir o que eles estavam falando. Foi até Pedro, foi ouvir Pedro falar, e tinha muita gente querendo estar entre eles, querendo fazer parte do grupo, né? E aí ele estava ali no meio dos discípulos, ficava sempre perto, porque era um consolo para ele ouvir eles falar. E aí ele fala assim: mas eles não me notavam, eles nem me viam. E eu tinha medo de incomodar e não chegava, né, mais perto deles. E ele achava que era porque ele era publicano, que ele não era aceito. Mas tinha um publicano entre eles, né, que era Mateus, que foi convidado pelo próprio Jesus. E não era isso. E aí ele ficou lá meio magoado, mas continuou, né? Continuou buscando, escutando, até que ele ouviu falar que o rapaz que tinha sido o responsável pela morte de Estevão tinha se convertido. Era Saulo, que agora era Paulo de Tarso, e ia falar pela primeira vez sobre o que tinha acontecido no seu encontro com Jesus em Damasco. E a Zaqueu foi lá ouvir ele falar. E diz que foi uma coisa muito emocionante. O relatório que ele fez sobre o encontro dele com Jesus, Zaqueu chorou, muita gente chorou, o próprio Paulo chorou de emoção com essa história.
E aí ele foi conversar com Paulo e finalmente alguém o acolheu e o compreendeu da situação que ele estava. E ele abriu o coração para Paulo como ele não tinha aberto para ninguém ainda e disse que ele queria muito, mas muito continuar o trabalho de Jesus, fazer o bem, mas ele não sabia como. E aí Paulo falou para ele, né? Então, meu filho, vamos trabalhar, né? Arregaça as mangas. E aí Paulo disse assim para ele: não te limites à adoração inativa, que poderá cristalizar-se em fanatismo. Olha só, se a gente fica sem trabalhar e só fica naquela adoração, pode até virar fanático. A doutrina de Jesus é afanosa por excelência, quer dizer, é trabalhosa por excelência. Ele precisa de servos trabalhadores, enérgicos, ágeis para mil e uma peripécias, de boa vontade para a propagação da verdade que ele nos trouxe. Então falou para ele, vai trabalhar, né? Não fica inativo, não. E ele fez esses conselhos um lema. Ele já tinha vendido, ele já tinha dado as coisas que ele tinha aos pobres, como ele tinha prometido a Jesus, né? Ele falou para Jesus que ele ia ressarcir aqueles que ele tivesse prejudicado, e assim o fez, e deu os seus bens, só ficou, né? Protegeu a família e ficou com um pouco para passar os primeiros tempos. Aí ele começou a sair, a andar e a falar, começou a falar também, não só ouvir. Porque nessa hora ele já sabia de cor a doutrina e as coisas que Jesus tinha ensinado. Então ele passou a falar. E ele diz: olha, se não curei, eu consolei. Se eu não consegui tirar a cegueira de ninguém, eu tirei do ateísmo. E várias coisas ele fez, né, para ajudar o próximo, para difundir a mensagem de Jesus. E aí, Leon Tolstói conta que continuaram juntos por um tempo, viram algumas cenas daquela época e disse que foi uma coisa maravilhosa e foi um dos maiores mestres que ele teve no plano espiritual, o Leon Tolstói. Uma história maravilhosa. E por que está aqui, né, no título da caridade? Porque é importantíssimo o recado que Paulo deu a Zaqueu. Vai trabalhar, né? Seja ativo no seu amor a Jesus. Coloque essa fé para trabalhar. E foi o que ele fez. E Leon Tolstói, então, termina o capítulo nos dizendo assim: e se tu, meu amigo, deseja encontrar aquele reino de Deus de que Jesus dá notícias, ama os desgraçados. Cada lágrima que enxugares em seus olhos, cada conselho bom que dispensares ao pobre desarvorado da vida, é mais um passo que darás em direção a esse reino, e finalmente encontrarás dentro do teu próprio coração, que assim aprendeu o cumprimento da suprema lei, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, Leon Tolstói, que trabalha até hoje, né, que nos dá livros maravilhosos, eu acredito que ele está também cumprindo essa lei de caridade, nos auxiliando, e que a gente aprenda, né, com esses irmãos mais velhos que vêm nos ensinar, como a gente estava falando antes, que caridade é essa, quem é o próximo, né? Vamos aprendendo com esses textos maravilhosos, com essas lições incríveis que a gente recebe, né, desses irmãos que vieram antes da gente, que têm mais experiência que a gente, para dizer: se você quer encontrar o reino de Deus, você tem que amar aquele que tem menos graça do que você, que tem menos possibilidades do que você. É assim que tem que ser. A gente dá tudo, igual o Zaqueu fez, né? Cada um tem a sua missão, cada um entende o que veio fazer aqui. Porque se eu tenho algum patrimônio e eu dou tudo, e aí, meus filhos? Né? E aí, minha família? E aí, o que que eu vou fazer? Aquela época era diferente, precisava de pessoas totalmente comprometidas que fossem, né, fazer essa divulgação. Hoje tem inúmeras maneiras que a gente pode levar a palavra de Jesus adiante, né? Inclusive amando a nossa família dentro da nossa casa. E aí tem uma história desse nosso amigo, Divaldo Franco, que eu acho que foi embora dessa vida com uma sensação de missão cumprida, né? É pelo menos aquilo que dá a entender, porque ele teve ali a caridade como centro da sua vida. A gente sabe que
A Divaldo fundou a Monção do Caminho, que recebia crianças, que recebia moradores da região que não tinham condições e davam tudo quanto é tipo de assistência. E essa história que ele conta é uma dessas pessoas que apareceu lá. A história está no livro O Semeador de Estrelas, da Sueli Caldas Schubert, que fala da vida de Divaldo, várias passagens da vida dele, e geralmente é ele contando, e aí ela vai e comenta e explica. Então ele conta nesse capítulo, o nome escrito no livro dos céus, ele disse que foi procurado lá no centro por uma senhora muito simples, que chegou muito humildemente pedindo ajuda. E falou assim para ele: Ah, seu Divaldo, um frequentador aqui da casa me mandou vir aqui, falou que o senhor ia me ajudar. Ele mandou eu perguntar se o senhor podia internar os meus 4 filhos. E ela foi falando a história dela. E ele disse que estava muito cansado e começou a ficar angustiado com o problema dela, porque não tinha como ele abrigar mais 4 crianças. Ele ia ter que recusar, não tinha condição. E aí ele disse que meio irritado pensou assim: por que que essa pessoa que mandou ela para mim não ajudou? Todo mundo tem que mandar os problemas de todo mundo para mim. Nisso apareceu Joana de Ângeles, né? Que era a mentora dele. E ele pensou: ela já veio para ver meu comportamento. Diz que ele falou assim: ela veio ver como que eu vou me portar. Aí disse que a hora que ao vê-la, ele falou assim: Ah, que bom que a senhora apareceu. Porque olha só, veja esse caso. Eu não posso fazer nada por essa pessoa. E aí ela ouviu a resposta dele, ouviu a queixa e falou assim: então o senhor está triste porque um necessitado veio lhe pedir ajuda? E ele falou: sim, porque não vou poder ajudar. Aí ela falou assim: mas você pode amá-la. Não pode fazer o que ela pede, mas pode amá-la. E ao invés de te angustiares e te impacientares, tem calma. Ela está fazendo a caridade de te ensinar a ter paciência e aprender a ouvir. Aí ele ficou meio chateado e ela foi consolar e falou assim: no Evangelho há um texto que diz: não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes, por estarem nos vossos nomes escritos nos céus. Isso está em Lucas, capítulo 10. Aí ela explica. Olha que coisa mais bonita. Quando o Senhor sabe que na terra alguém ama, alguém está exercendo a caridade, alguém está sendo útil, ele determina que os espíritos gentis anotem seu nome, porque numa emergência eles sabem para quem pedir ajuda. Então essa mulher estava chorando muito e ela estava pedindo a Deus que lhe enviasse o socorro, porque ela não tinha condição de cuidar dos seus filhos. Os benfeitores espirituais então procuraram alguém que pudesse lhe ajudar. Viram que em Salvador estava anotado lá, perto daquela rua, Divaldo Franco. Então eles inspiraram a mulher a pedir ajuda para uma certa pessoa. E essa certa pessoa foi inspirada a pedir ajuda para Divaldo. Minha irmã, vá lá no Divaldo, vai, ele resolverá seu caso. E ela veio. Então, estava falando aí da Joana, né? Você está aborrecido porque o seu nome está no livro do céu? Aí Divaldo falou: não, minha irmã, eu só quero pedir ao Nosso Senhor que não precisa exagerar muito. Aquele jeito do Divaldo, né? Que sempre fazia uma piadinha. E disse que a mulher estava lá, continuando a fazer a caridade de contar seu caso, falando, e ele escutou. E aí, a hora que ela terminou, ele falou assim: olha, receber suas crianças eu não posso. E seria falta de caridade, porque a senhora é mãe e não tem que se separar dos seus filhos. Mas deixa o seu endereço, explica como que chega, que no sábado nós vamos lá para ver como que a gente pode ajudar a senhora a resolver o seu problema. E ela falou assim: ai, seu Divaldo, eu estava com tanto medo que o senhor aceitasse e ficasse com eles, porque na verdade eu só preciso de uma ajuda mesmo para cuidar. E ele fala assim: nunca mais, e isso faz mais de 30, fazia, né, na época que ele contou a história, mais de 30 anos, ele se precipitou. Que quando vinha uma pessoa com um problema, ele se colocava no lugar da pessoa e ele falou: essa mulher está pedindo. De repente, se fosse eu no lugar dela, ia estar pegando a força. A gente nunca sabe o que aconteceria, né? Portanto, nesse trabalho, essas pessoas nos fazem a caridade, ensinando-nos a paciência, o desprendimento, o amor. E nessa história linda do Divaldo, olha quanta caridade que foi feita ali, né? Como a Joana falou, a mulher estava fazendo a caridade de contar a história para ele exercer a paciência de ouvir. Ele estava fazendo a caridade de ouvi-la. Joana de Ângeles estava fazendo a caridade de esclarecer ali as coisas.
né? Aquele que a encaminhou para lá fez a caridade de encaminhar, e a caridade física, material, ia ser feita no sábado, quando eles fossem lá ajudar a mulher. Então, em cadeia, né? Está tudo interligado. E é uma história muito bonita para a gente se inspirar também, né? Porque às vezes não é do jeito que a gente imagina, né? Quando Joana de Ângeles fala para ele, você não pode atender o pedido dela, mas você pode amá-la, você pode ajudar de outra forma, né? A gente acha que a gente tem que estar cheio de dinheiro no bolso para poder fazer caridade. Tem até uma outra historinha depois sobre isso, a gente já chega lá. E tem um outro irmãozinho nosso que também nos traz ensinamentos maravilhosos. Fabiano de Cristo. Quem é ele? Primeiro, né? Deixa eu explicar. Eu procurando, né, material para a gente falar desse assunto, né, do mandamento maior, e eu cheguei nesse texto, nesse livro Falando a Terra, pelas mãos do caridoso, maravilhoso Chico Xavier, que nos deu esses presentes. É um livro de textos de vários espíritos, e esse livro, e esse texto chamado Caridade é do Fabiano de Cristo. E quem foi o Fabiano? Ele nasceu João Barbosa, em Portugal, no século XVII. Muito simples, filho de uma família muito simples, pastor de ovelha, que tinha um sonho de melhorar, de crescer na vida. E ele foi para Porto, em Portugal, trabalhava no Porto, e trabalhava com um amigo do pai dele que mexia com importação, exportação, e aí mandavam as coisas para as colônias, principalmente para o Brasil. E ele resolve, então, ir para o Brasil para trabalhar com isso. Arranja dois sócios, vai para o Brasil, se estabelece em Paraty, e Paraty conta no livro que era a porta de entrada ali para as Minas, ainda era a época da exploração do ouro, e ele nesse negócio de comércio, exportação e importação. Ficou rico, ficou muito rico. Mas ele já tinha questionamentos, sabe, sobre essa questão de ter essas coisas. Ele tinha uma vocação religiosa ali no fundo, e até que assassinaram um de seus sócios, e aquilo abalou ele profundamente. Ele deu tudo que ele tinha e foi se apresentar num seminário em Angra dos Reis, né? Foi admitido lá. E um ano depois ele mudou, não era mais João Barbosa, tomou o nome de Fabiano de Cristo. Depois foi transferido para o convento de Santo Antônio, no Rio de Janeiro, que está lá até hoje. Não sei se vocês aí que estão aí de perto conhecem. Primeiro como porteiro, depois ele foi ser enfermeiro e ficou 38 anos nessa função de enfermeiro no, lá no convento de Santo Antônio. E depois que desencarnou com problemas seríssimos de saúde, e durante ele estava ali fazendo esse trabalho de enfermagem, curava as pessoas, ele era uma pessoa assim fora do comum. Tinha um amor, não tinha quarto, ele dormia na enfermaria para estar perto dos pacientes, né? Fazia curas, consolava, né? E tanto que quando ele desencarnou, teve muita gente que foi lá para o convento. Mas depois que ele desencarnou, a gente ainda tem notícia dele. Quem leu a obra de André Luiz talvez se lembre da Casa Transitória de Fabiano, que era uma casa de socorro que fica muito próxima da crosta da terra e socorre espíritos sofredores que chegam no plano espiritual. E foi Fabiano de Cristo que fundou essa casa e está lá trabalhando, né? Como porteiro, como enfermeiro, né? Usando tudo que aprendeu. Então, realmente é um espírito de muita altura. E aí, então, ele fala para a gente nesse texto intitulado Caridade. Sem a caridade, tudo na terra que povoamos seria o caos do princípio. Lá no princípio, quando, né, tudo era caos, ele disse que sem a caridade ainda seria daquele jeito, porque as coisas todas cooperam. Tudo, né, no mundo coopera. Umas coisas com as outras, na natureza, na humanidade, entre o reino animal, tudo coopera. Então, se a gente não tivesse caridade, ia ser um caos. A ciência ateará sempre a chama da palavra nos lábios humanos, erguendo pedestais à inteligência. Mas sem a caridade de Jesus, que alimenta o corpo e sustenta a vida, debalde se levantarão púlpitos e monumentos. Todos os patrimônios que enriquecem o homem foram acumulados pela graça do Senhor, considerando o progresso em seus alicerces profundos. Então não adianta nada, né? A gente quer
É claro que a inteligência é importante para o progresso, nós temos a lei do progresso, a inteligência que Deus nos concede, mas enquanto a gente não levar em conta a caridade, enquanto a gente não levar em conta que a gente tem que progredir moralmente, não vai adiantar, né? E a gente precisa lembrar que os patrimônios de riqueza também a gente tem por causa da graça do Senhor, né? Nos são emprestados. Ai, eu tô vendo que a gente já está quase lá no final. Vamos passando. Continua dizendo, então, Fabiano, a caridade divina é tangível em toda parte, ou seja, ela é palpável em toda parte. Caridade é o ar que respiramos, a luz que nos aclara os caminhos, o grão que nos supre de forças, o pano que nos envolve, a afeição que nos acalenta, o trabalho que nos aperfeiçoa e a experiência que nos aprimora. Olha que maravilha, tudo é caridade. Porque tudo vem do amor de Deus e nós estamos todos mergulhados, né, nessa energia que é o amor de Deus e tudo contribui, né, para que a gente viva, para que a gente progrida. Então, tudo, até a luz, o alimento, né, o agasalho, tudo é caridade para a gente. O mundo inteiro é uma instituição de amor divino. Aqui nos acolhemos para amealhar a riqueza do futuro. Que riqueza que é essa que a gente tem que amealhar, né? Dinheiro certamente não é que ele está falando, né? São as virtudes, né? A riqueza moral. A caridade é a coluna central que o mantém. Sem ela, que exprime paciência e humildade, serviço e elevação, a máquina da vida paralisaria em todas as peças, né? Ia parar tudo, porque tudo ia parar de contribuir, tudo ia parar de cooperar, então, né, pararia a máquina da vida se não tivesse a caridade. Mas a bendita sentinela de Deus é o anjo guardião do universo e nunca relega as criaturas ao desamparo, ensinando que a vitória do bem, com a ascensão para a luz, é sempre obra de cooperação, interdependência e fraternidade. Então, olha só, a vitória do bem com a ascensão para a luz, que é isso que a gente quer, né? A gente quer ver um mundo sem mal, a gente quer ver um mundo com o bem. Essa vitória do bem só acontece com a cooperação de todos. Interdependência e fraternidade. Continua Fabiano. Sem obediência às normas da caridade, que exalta o sacrifício de cada um para o bem-aventurança de todos, qualquer ensaio de felicidade é impraticável. Olha que forte que é isso que ele fala para a gente. A gente não vai conseguir ser feliz se a gente não conseguir vencer o egoísmo e a gente não conseguir pensar que o bem de todos é mais importante do que o meu bem-estar próprio. Impraticável a felicidade, né? Somos todos filhos da graça divina e herdeiros dela, e para santificarmos a vanguarda do progresso é imprescindível dar de nós mesmos, em oferta permanente ao bem universal. Então, não resta dúvida, né, de que a gente precisa estar pensando nos outros, pensando em nós mesmos de uma maneira caridosa, né, para a gente trabalhar junto, para a gente crescer no mundo. Eu vou passar aqui alguns, porque tem uma história que eu quero muito contar, que é a caridade desconhecida que está no livro Jesus no Lar, também de Chico Xavier, pelo espírito Neio Lúcio. Então, para quem não tem familiaridade, o Jesus no Lar conta histórias de enquanto Jesus estava encarnado na Terra, né, que não estão relatadas nos evangelhos. Então, essa caridade desconhecida, estavam lá os apóstolos conversando e eles estavam falando sobre a prática do bem, né? E eles estavam achando assim, precisa ter dinheiro para fazer o bem, né? Por que meios incentivar a beneficência sem recursos monetários, né? Eles falavam de grandes vultos da época que tinham um grande poder aquisitivo e eles estavam ali chegando no consenso que sim, que precisava ter dinheiro para fazer o bem, para fazer a caridade ao próximo. E aí, Jesus ali só escutando, falou assim, começou a contar uma história, né? Falou assim, começou a contar um sincero devoto da lei, queria muito fazer o bem, queria muito o exercício da beneficência, mas ele vivia em pobreza extrema. Ele não tinha condições de tirar nem um pequenino pedacinho do salário dele para poder ajudar o próximo. Ele tinha ali filhos, ele trabalhava para aquilo ali. Não tinha como. E ele fazia
conforme podia, ele dava de si, ouvia as pessoas que precisavam, tentava sempre ter uma palavra caridosa aqui e ali, mas ele tinha uma mágoa porque ele não podia dar o pão e o agasalho para tantos andarilhos, tantos pobres que ele via ali na sua redondeza. Então, ele ia vivendo assim, meio chateado. Reconheceu, todavia, que se lhe era vedado o esforço na caridade pública, podia perfeitamente guerrear o mal em todas as circunstâncias de sua marcha na terra. Então ele pensou assim, já que não posso ajudar os outros financeiramente, eu posso combater o mal. E aí ele começou a combater todo pensamento negativo que lhe viesse. Olha que maravilha, vocês já pensaram na caridade desta forma? Eu fiquei encantada com esse texto porque eu nunca tinha pensado nisso. Toda vez que vinha um pensamento ou sugerido ou que era dele mesmo, ele combatia. E isso é uma caridade com a comunidade, com a humanidade, porque eu estou trazendo menos energia negativa, eu estou trazendo mais positividade para o que me rodeia. E aí ele estava mesmo investido. Eu vou dar uma olhada aqui, porque tem bastante coisa que ele começou a fazer. Quando em contato com pessoas interessadas na maledicência, via alguém falar mal de alguém para ele se retirava com educação, né? E se alguém fizesse alguma pergunta direta, ele achava algum ponto positivo da pessoa que estava sendo falado para falar. Se alguém estava colérico, ele sabia que a ira era uma doença e ficava quieto, dava o silêncio. Insultos batiam-lhe no espírito e voltava, porque ele não acolhia e ainda tratava o ofensor com fraternidade. Calúnia também não encontrava acesso à sua alma, né? Fazia silêncio para tudo. Se havia uma ameaça sobre a tranquilidade de alguém, ele tentava desfazer a incompreensão, sem alarde, antes que aquilo piorasse. E o seu zelo contra o mal era tão grande que ele chegava ao ponto de tirar pedras do caminho para que ninguém se machucasse. E assim ele foi vivendo a vida e a morte o encontrou e ele foi para o plano espiritual sem ter nunca dado um prato de comida ou um agasalho para alguém. Então ele estava chateado, achando que ele não tinha cumprido aquilo que ele devia cumprir, que era a caridade. Só que ele estava no plano espiritual e foi-lhe colocado na cabeça uma coroa de luz e uma sensação maravilhosa. E ele começou a chorar, não entendendo aquela homenagem. Como assim que eu estou recebendo isso se eu nunca consegui fazer o bem? E aí explicaram para ele. É, Foi informado de que a sublime recompensa se referia à sua triunfante posição na guerra contra o mal, em que se fizera valoroso empreiteiro. Então, tudo aquilo que ele se propôs a fazer, ele estava lutando contra o mal e ele foi bem sucedido. Então, chegou coroado, apesar de não ter podido materialmente ajudar ninguém. Então, eu achei incrível essa história. Nos mostra que todos nós podemos fazer alguma coisa. Se eu estou dentro da minha casa, sentadinho no meu sofá, sem fazer nada, eu já posso, a hora que eu tenho um pensamento ruim, substituir esse pensamento, fazer uma oração, pensar em alguém querido, né? Orar pelas pessoas. Então, é sempre possível. E Jesus termina a conversa dizendo assim: distribuamos o pão e a cobertura, acendamos luz para a ignorância e intensifiquemos a fraternidade, aniquilando a discórdia. Mas não nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal, em esforço diário, convictos de que nessa batalha santificante conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. Então, para quem está achando difícil, né? Tem sempre o caminho. Essa não precisa muita coisa. Só precisa da mesma coisa que a gente falou antes, vontade. Sair da inércia, né? Então, a gente vai terminar com esse parágrafo. Está nesse livro Mergulhando no Mar de Amor, A Vida de Fabiano de Cristo, que é do César Soares dos Reis. Ele juntou alguns escritos, né, do Fabiano, que ele gostava de meditar, acordava cedo. Alguns são orações, alguns são só meditações. Então, esse parágrafo era sozinho, só esse parágrafo mesmo, eu não cortei de um texto maior. E eu achei muito bonito para a gente terminar a nossa reflexão de hoje. Se a fé, Senhor, nos coloca na estrada de elevação, se a esperança nos anima quando fracassamos, é a caridade que ilumina o nosso ser. Só pratica a caridade aquele que se doa a si mesmo. A caridade nada exige,
tudo oferece. Paulo disse que a caridade é paciente e benfazeja. Não é invejosa, nem temerária, nem precipitada. Tudo suporta, tudo espera, tudo aceita. É a melhor de todas as virtudes. Jesus é o exemplo supremo da caridade. Doou-se, deu a vida na cruz como sublime legado de amor que passou a clarear os séculos a partir daquele momento. Ajuda-me, Senhor, para que a caridade seja a diretriz da minha vida. Muito obrigada. Minha amiga, nós é que agradecemos muito essa linda palestra. Eu estou com o caderninho aberto aqui, anotando o nome dos livros. Ai, que bom, adoro. Ressurreição. Eu fui até pegar o meu Ressurreição, que é bem velhinho aqui, ó. Olha que Ressurreição. bonito! Abria o capítulo, ainda consegui acompanhar um trechinho que você leu, maravilhoso. Eu já tinha muito tempo ali, mas não tinha prestado atenção nos capítulos, né? E a gente esquece também, né? Não tem como lembrar Muito tudo. lindo esse Frei Fabiano de Cristo, A Vida Dele. Eu já li um livrinho dele pequenininho, muito lindo também. Anotei tudo aqui direitinho, que depois eu vou pegar esses textos para ler. Esse livro falando da terra, que eu vou procurar. Jesus no Lar, que eu adoro. Aquela história da tábua, Maravilhoso. lembra da tábua? A história da tábua e dos pregos da tábua também. Sim. Eu fiz muito evangelho no lar com aquele Jesus no lar. Então, são histórias lindas falando sobre Jesus, falando sobre a caridade. Eu te agradeço muito por esse estudo lindo sobre a lei áurea, né? O mandamento maior, o amor. E esse amor envolve. Eu fico assim meio nervosa porque eu sei que vocês dão continuidade, né? É um estudo. Aí eu espero que eu não tenha me repetido o que vocês já viram. Eu espero que tenha cumprido com o que vocês estudam aí. Ah, não se preocupe, não, porque o evangelho é para a gente repetir mesmo. Certas É, coisas a gente tem que repetir muitas vezes para a gente verdade. poder Uma hora assimilar. entra, né? Que Deus te abençoe, minha amiga, que Deus te envolva com a sua infinita misericórdia, que você possa estar sempre conosco aqui, falando desse evangelho, com essa forma que você fala. A gente fica magnetizado, né? Ouvir falar do evangelho de Jesus dessa forma. É muito Amém. Muito bom. obrigada pelo carinho e Deus abençoe vocês também. Leve o nosso abraço aos companheiros do Centro Espírita a caminho da luz, né? Isso. Uhum. Lindo, lindo, lindo. Que Deus te abençoe, abençoe a sua família, abençoe seu trabalho, né, seus objetivos, esse trabalho doutrinário que você sempre faz. Bem, Amém. irmãos, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo da noite de hoje. Espero que vocês tenham gostado, porque eu adorei. E eu vou pedir aqui a nossa irmã Dulcineia. Dulcineia, você pode ligar o seu microfone e fazer a nossa prece de agradecimento, por favor, minha amiga? Dá para você ligar, Dulcineia? Ah, tá. Sim, dá sim. Lê pra gente, Eu faz a estou nossa aqui prece aí. ainda emocionada com o nosso estudo, né? Ai, que lindo. E agradecendo a Deus por estarmos nesse momento, tendo esse momento para refletir, para estudar, para entender um pouco mais das coisas que o Senhor quer que sejamos, que o Senhor nos mostra para fazermos, que que Ele é o nosso modelo, né? E precisamos entender para saber qual foram os passos dele para podermos continuar progredindo e aprendendo cada vez mais. Gratidão, Senhor, pela vida das nossas irmãs, que estamos todos juntos nesse momento, estudando desde as 4 horas, né? Nesses estudos que nos revigora, que nos ajuda a caminhar. Gratidão, Senhor, por tudo. Graças a Deus. Tá muda, Rose. Tem aqui o microfone aqui. Bem, meus irmãos, eu me despeço, deixando para vocês um grande abraço, um grande beijo. Lembrando que amanhã não teremos estudos da nossa casa.
mas retornamos, se Deus quiser, segunda-feira, às 16 horas, com o estudo dos livros dos Espíritos e as obras dramas da obra Dramas de Obsessão de Ivone do Amaral Pereira. Um beijo no coração de todos e um bom fim de semana de muita paz e muita luz. Como dizia Tchau, Francisco, gente. Bom fim de semana. Obrigada a todos. paz e bem para todos. Nada. Tchau, Bom gente. descanso. Tchau, tchau, Dulcineia, Fiquem com Márcia, Deus. Joy, Ana, Flávia. Um beijo no coração. Boa noite. Boa noite.